Sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Brasiliano Interrisc. Hoje o nosso tema é gestão de riscos corporativos e integração das disciplinas de riscos. Obrigada aí mais uma vez pela presença e participação de vocês. Espero que todos estejam bem nesse cenário complicado, né, que nós estamos vivendo. Mas se Deus quiser, há de aparecer uma solução, né, definitiva. Espero aí de coração que vocês e os familiares estejam bem, obviamente dentro do possível, né? Mas muito obrigada aí pela presença de vocês. Vamos lá? Vamos bater um papo aqui hoje sobre gestão de riscos, mas o nosso foco maior é falar sobre a abrangência da gestão de riscos, as disciplinas da gestão de riscos e como é possível integrar tudo isso, tá? Esse é o nosso objetivo. Para quem não me conhece, eu sou diretora da Brasiliano Interrisc, né, pós-graduada na área de gestão de riscos, trabalho há um bom tempo aqui com o Brasiliano, com a Brasiliano, tenho uma boa experiência aí na área de riscos, né, atuei muito tempo na consultoria e hoje estou tocando a parte técnica e comercial aqui do software. Inclusive, vou seguir essa agenda com vocês, que é a agenda que foi divulgada, falar um pouco sobre o contexto e a abrangência da gestão de riscos, só reforçar até pelo tempo que a gente tem aqui em relação a melhores práticas, falar um ponto importante do modelo de governança das 3 linhas de defesa, é uma mudança de cultura forte nas organizações, algumas organizações já estão aplicando, outras ainda não. Falar sobre, obviamente, as disciplinas de riscos, trouxe alguns exemplos aqui para vocês, inclusive entrar dentro aqui do nosso software Interrisc. A minha ideia é apresentar esse estudo de caso aqui para vocês no software Interrisc. Esse é o nosso objetivo aqui, que fica muito mais fácil vocês conseguirem visualizar, né, tudo que eu vou estar falando. Ok? A Marina já deu uma orientação aí para quem for fazer perguntas. Eu acho que a gente pode estar respondendo algumas coisas já no meio da palestra. E aí vamos trocando experiência, esse é o objetivo nosso, tudo bem? Então vamos refletir alguns pontos ou recapitular alguns pontos aqui, né? Fazer vocês, na verdade, refletirem em que sentido. Por exemplo, gestores da organização de vocês aí estão avaliando tecnicamente os riscos e controles e fatores de riscos de forma estruturada, e isso está sendo apresentado, reportado para a alta direção? Os impactos dos riscos estão sendo avaliados de forma efetiva? Quando eu falo impacto, pessoal, eu não falo somente no impacto financeiro, não. Eu falo no impacto na imagem, na questão legal, na questão operacional. A alta direção e o conselho sabem das responsabilidades frente aos riscos? Isso é um ponto importantíssimo, né? O tempo disponibilizado nas reuniões aí da alta direção e conselho para avaliar os riscos, está tendo um tempo suficiente, um tempo adequado? A gente já tem aí feedback, até mesmo de algumas reuniões que a gente participa. Às vezes o pessoal lá coloca como pauta, né, a questão de risco, pauta perante o conselho, mas simplesmente colocam 5 minutos para falar sobre gestão de riscos. Aí não tem muito milagre, né? Então fica complicado. Um outro ponto, como podemos sensibilizar e cobrar efetiva participação dos gestores para que façam, né, a implementação e operacionalização da gestão de riscos como um todo, no dia a dia, na organização? O que a gente também enxerga muito no mercado, né? Infelizmente, o pessoal entende que quem tem que identificar risco e analisar risco é uma área chamada de gestão de riscos. E não é bem esse o conceito, né? Quem tem que identificar e avaliar o risco é o dono do processo, é a primeira linha de defesa, é o gestor do processo. Um outro ponto para reflexão, a gestão de perdas está integrada à gestão de riscos? Então, o que a gente vê muito nas organizações, né? Registram-se perdas diariamente, apuram-se perdas, identificam-se fatores de riscos, mas tentam ali tratar, vamos chamar de forma paliativa, mas aquela informação, ela não passa a fazer parte de uma análise de risco, o que deveria acontecer, para que vocês, né, para que seja possível atuar em cima do problema. Um último ponto de reflexão, se a gestão de continuidade de negócio está integrada à gestão de riscos.
Aquela velha história, pessoal, não tem PCN ou plano de continuidade de negócio sem ter gestão de riscos. Eu falo isso de forma estruturada, tudo bem? Porque a gestão de continuidade, como vocês sabem, é uma resposta aos riscos. Então, como eu vou fazer essa resposta ao risco se eu não tenho esses riscos identificados e analisados? Então, trouxe alguns pontos aqui só para a gente poder refletir um pouquinho mais, né? Obviamente, aqui a ideia não é falar de culpados, mas a gente sempre tem em mente aí esses últimos eventos, né? Seja o rompimento de barragem Mariana, o rompimento de barragem na Vale, ali em Brumadinho, um viaduto que cedeu aqui em São Paulo e ficou um tempo absurdo parado, incêndio ali no centro de treinamento no Rio de Janeiro. Então, tudo isso aqui faz a gente pensar o seguinte: qual que era o risco, por que o risco aconteceu, qual que era o controle que tinha, se é que tinha controle. Obviamente, sem falar do número absurdo de mortes, né? Não no viaduto que se deu em São Paulo, mas nos outros casos sim, tá? Então, são fatos aqui só para a gente pensar um pouquinho, né, e oxigenar o nosso cérebro. Então, a importância da gestão de riscos das organizações, primeiro que a gestão de riscos é um processo contínuo. Não pode ter somente aquele momento, hoje eu identifiquei o risco, fiz toda uma análise de risco, isso vira um documento de gaveta. Se for assim, não roda, né? Não funciona na organização. A organização acaba não reconhecendo o valor de um processo nesse sentido, né? Então, a função da gestão de riscos vai desde identificar, analisar, avaliar, priorizar os riscos, tratar e monitorar, seja os riscos positivos e também riscos negativos. Então, isso tem que ser um processo que faça parte da organização no dia a dia, para que a alta direção enxergue, né, o quanto é importante uma área de gestão de riscos, o quanto é importante uma estrutura de gestão de riscos. Agora, lógico, é uma mudança de cultura fortemente. Até porque os gestores, infelizmente isso ainda é uma realidade, têm aversão aos riscos, né? Não quer saber em relação aos riscos, né? O pessoal tem até desespero quando fala em riscos. Então, por isso que vem essa mudança de cultura, pesadamente. Quando eu falo mudança de cultura, o pessoal tem que entender que um dos propósitos da gestão de riscos para as organizações é fazer com que seus objetivos sejam atingidos. Mas como? Identificando, analisando o risco, priorizando. Aí sim é uma mudança de cultura fortemente. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então, quando se fala em gestão de riscos, com uma visão mais abrangente, tem que trabalhar com o conceito de antecipação. Quem acompanha a Brasiliana há um bom tempo sabe que a gente bate muito, muito nessa tecla, né? Então, a gestão de riscos, pessoal, tem que pensar fora da caixa. De novo, aquela velha história, o risco nunca aconteceu não significa que nunca ocorrerá. Então, a grande sacada, obviamente, é trabalhar com esses riscos chamados conhecidos. O que são conhecidos? Que, de alguma forma, eu tenho histórico, mas também trabalhar com os riscos desconhecidos. O que significa o quê? Que nunca aconteceu, mas que poderá ocorrer. Aí vem a vantagem de trabalhar com o conceito de antecipação. Tranquilos até aqui? Então, a gente precisa, sim, quebrar o paradigma, né? Então, eu tô vendo alguns gestores aí da área de segurança, né? O pessoal sempre comenta, segurança patrimonial ou empresarial, que seja. Sandra, na minha unidade eu nunca tive uma explosão de caixa eletrônico, mas na empresa ao lado, ou num concorrente, sim. A pergunta é, mas esse risco é possível acontecer? Sim, até porque você tem um caixa eletrônico. O que vai diferenciar é a chance desse risco acontecer mediante os controles que você tem e caso ele ocorra, qual que é o impacto. Agora, infelizmente, sim, o risco existe, tá? Então, isso aí tem que estar identificando. A organização tem que entender, os gestores têm que entender que a gestão de riscos, né, ela deixa uma empresa mais resiliente, né? Então, uma empresa que tem uma estrutura de gestão de riscos, ela suporta um pouco mais a porrada no bom sentido, né? Mas, como a gente tem que pensar, uma organização que tem uma gestão de riscos, ela vai trabalhar com o conceito, primeiro, de reduzir cada vez mais a chance do meu risco acontecer, ok? Por um outro lado, se meu risco acontecer, se meu risco for materializado, qual que é o impacto e o que eu faço caso esse risco seja materializado? Então, estar resiliente, obviamente, é trabalhar com essa prevenção, mas também trabalhar com a
mitigação. E aí tem alguns momentos, né? Algumas organizações, primeiro, nem quer identificar o risco, porque acha que dá trabalho, porque alguns, eu já ouvi o seguinte, né, Sandra, eu não vou dar um tiro no meu pé colocando esse risco no meu mapa de risco. Agora, se há uma possibilidade, tem que apontar sim, tá? E pior ainda, algumas organizações, quando o risco acontece, até aponta o risco, né? Coloca ele na matriz, mas quando o risco acontece, não sabe o que fazer. Quando eu falo o risco acontece, quando o risco é materializado. Então, o que a gente vê para um outro lado, né? Muitas empresas não têm estruturado um plano de emergência, crise e continuidade de negócio. Ou seja, pessoal, a gestão de riscos é literalmente o mundo. Vai desde o risco estratégico, o risco no processo, o risco de fraude, o risco cibernético, que muito tem se falado, ainda mais nesse momento, né, que muitas organizações a gente teve que adotar a questão do home office, tá? Então a gestão de riscos pega esse mundo como um todo, pega o risco da área de segurança do trabalho, pega a segurança empresarial ou patrimonial. Agora, fato é, uma área de gestão de riscos, ela vai ter os especialistas, né, nessas disciplinas de risco, mas ela tem que determinar, vamos chamar assim, a política de gestão de riscos e o processo de gestão de riscos. O que isso quer dizer? O que é uma política? É uma diretriz, é o compromisso da minha organização em relação à gestão de riscos, principalmente com papéis e responsabilidades e também com definição de apetite ao risco. Então, isso é uma diretriz. O que é o processo? É a metodologia e os critérios de análise. Então, por exemplo, eu tenho aqui um engenheiro de segurança do trabalho. Ok, tem que identificar riscos na área de saúde e segurança do trabalho. Ele vai utilizar as métricas da disciplina dele, os critérios da disciplina dele. No entanto, quem vai ditar, né, a questão de framework, ou isso vai ser construído a quatro mãos, é uma área de gestão de riscos. Não sei se vocês conseguiram. Então, a gestão de riscos pega esse mundo como todo. O que tem que ter? Uma sinergia nessas disciplinas. Senão, o diretor de riscos fica louco, ou gerente de risco que seja, e a alta direção, presidente, outros diretores também ficam loucos. Então, a grande sacada é buscar de forma gerenciada a integração disso tudo. É difícil? Não. É possível? Sim. Desde que tenha o quê? Metodologia e critérios de análise para cada disciplina. O que não pode acontecer é cada um olhar o seu umbigo, né? Então, o que vocês têm que pensar? Existe a gestão integrada de riscos ou a gestão de riscos. Embaixo da gestão de riscos, a gente tem uma série de disciplinas, onde a área de gestão de riscos vai, de novo, normatizar a política, o processo, a metodologia, que vai entrar o framework. Cada gestor de cada disciplina, ou conforme for necessário aqui o objeto de estudo, vai fazer a sua análise. Agora, isso aqui tudo tem que estar embaixo, né, de um único guarda-chuva. Senão, vocês vão chegar um pouquinho mais na frente aqui, a alta direção fica louca. O que não pode acontecer? Pense o seguinte, eu sou da área de saúde e segurança do trabalho. Vou apresentar os meus riscos e apresento a matriz 5x5. Pega a Marina aqui, é da área de segurança empresarial. Ela sobe com a matriz 3x3. A autodireção olha e fala o seguinte, como que eu integro tudo isso? Como que eu priorizo tudo isso? Como que eu junto isso aqui numa única matriz? Se cada disciplina trabalhar com uma matriz, já fica impossível, tá? De novo, a gente sabe, entende e reconhece que as disciplinas de risco têm as suas particularidades de análise. Isso não está sendo descartado em nenhum momento. O que está sendo aqui discutido, ok? O que está sendo discutido é que tem que ter um único framework. O Fábio, eu acho que está com conexão ruim. Pessoal, o restante está ouvindo bem? Se puder me mandar um ok aqui. César comentou que sim. Fábio, ok. Tudo bem? Então, isso é importante, essa questão dessa sinergia, dessa integração das disciplinas de riscos. Sim, a segurança empresarial, que é a patrimonial, vamos chamar assim, Cláudia, é uma disciplina de riscos, né?
E também tem a saúde e segurança do trabalho, ou a segurança do trabalho. É uma disciplina de riscos. Tudo bem? Agora, vão ter particularidades de análise, isso é importante, porém, essa informação tem que ser integrada a uma única matriz. Agora, essas disciplinas que eu mostrei aqui para vocês, aqui nesse guarda-chuva, isso aqui vai muito de organização para organização, né? Então, um exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora para uma usina hidrelétrica. Eles estão construindo uma usina hidrelétrica. Lá, por exemplo, eu tenho risco de segurança do trabalho. Ah, tá todo mundo ouvindo aqui a princípio. Eu tenho risco de segurança empresarial, eu tenho riscos de meio ambiente, eu tenho riscos sociais, porque já parte da premissa de estar construindo, você leva um efetivo muito grande para a região. Então, é sim uma disciplina de risco. Tudo bem? Acho que eu respondi, né? Qualquer coisa, fiquem à vontade. Riscos estratégicos é uma disciplina de risco. Risco no projeto também é uma disciplina de risco, até porque você tem critérios e ferramentas de análise, riscos cibernéticos. Então, isso são disciplinas de riscos. Tudo bem? O que não pode acontecer, né? Cada um, a gente brinca muito, olhar o seu umbigo, né? Então, de novo, pega eu, saúde, segurança do trabalho, que seja, vou lá, apresento a minha matriz. A Marina apresenta outra matriz. Vem o Bruno aqui, que é da área de riscos cibernéticos, apresenta uma outra matriz. Não dá. Então, a grande sacada é ter uma integração dessas informações para que a alta direção consiga enxergar ou visualizar o todo. Ponto importante. Vou pegar aqui a Cláudia. Então, a segurança de riscos não contempla a segunda. Não sei se você está comentando como segurança empresarial. Ela vai fazer a análise de risco dela. Não sei se é isso que está falando, Cláudia. Se é a área de segurança empresarial. Isso, né? Ela vai fazer a análise de risco, seguindo aí as diretrizes de uma área de gestão de riscos. Vamos supor que a sua organização tenha. Quando eu falo as diretrizes, é a política, o framework, mas ela vai fazer análise de risco. No caso da segurança, ela atua muito também na segunda, né? Porque ela cobra que a primeira linha tome conta do risco, né? Faça uma gestão efetiva do risco. Oi, Hudson. Carol, que tipo de análise podem ser feitas? As análises são diferentes por disciplina, Carol, por disciplina de riscos, tá? As ferramentas, eu até trouxe alguns exemplos aqui para vocês, são diferentes por disciplinas de risco. Tudo bem? Isso tem que ser personalizado. Sim, são diferentes por disciplina de risco. Às vezes dá-se para otimizar alguma coisa, mas às vezes cabe uma métrica, um critério de análise muito específico. Tudo bem? Um ponto importante, pessoal, hoje no século aí 21 que a gente está, obviamente, não tem como trabalhar em planilha. O volume de dados é absurdo em qualquer organização, tá? Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente nosso, na verdade, futuro cliente, e até então ele trabalha com aproximadamente 150 planilhas. Eu ainda brinquei com ele, que ele passa o dia fazendo preenchimento de planilha, mas não faz o quê? Gestão. Ele como gestor de risco. Porque você já tem. Utilizar planilha já é um risco, né? A gente não pode esquecer disso. Agora, integrar dados com base em 150 planilha é bem mais complicado. Ah, tá. A Cláudia está comentando aqui que é a segurança. São riscos da área de TI. Deve ser isso, então, né, Cláudia? Aí é a área de TI que vai estar identificando esses riscos. Mas, de novo, dentro de um guarda-chuva ou de um framework alinhado com a área de gestão de riscos. Porque senão vai acontecer, eu já vi grandes organizações fazerem isso, pega o gestor de TI, sobe com a matriz 4x4, totalmente desconexa e até mesmo o processo dele desconexo com o processo da área de gestão de riscos. Aí, nesse caso, são eles que vão identificar e analisar os riscos. Ok? Uma coisa que vocês vão perguntando, a gente vai respondendo aqui. Um ponto importante, pessoal, que a gente não pode esquecer, né? Que a gestão de riscos trabalha com o conceito de prevenção. O que é prevenção? Onde é necessário identificar risco, fator de risco, analisar o risco, né? Mensurar a probabilidade, o impacto, ok?
Isso é prevenção. Por um outro lado, se o risco acontecer, certo? Caso o risco seja materializado, eu tenho que ter planos de emergência, crise e continuidade de negócio. Então, isso aí vem a sinergia, né, da prevenção e também da mitigação. Das organizações que eu trabalhei, a área de gestão de risco faz tudo, identificação, análise. Então, Carla, hoje se a gente pegar o modelo das 3 linhas de defesa, até porque uma área de gestão de riscos, né, ela não tem competência técnica em todas as outras áreas, tá? Se a gente pegar o que é o próprio modelo de governança dita como o modelo das 3 linhas de defesa, fala o seguinte: quem tem que identificar e analisar o risco é o gestor do processo. Obviamente, a área de gestão de riscos vai auxiliar, vai fazer a pessoa pensar fora da caixa. Agora, pensa comigo, né? Por mais que você tenha toda uma competência dentro da área de risco, você não vai ter uma competência específica de TI, certo? Então, quem tem que identificar e analisar riscos é uma área de TI, se for esse o racional. Eu vejo ainda muitas organizações de forma errada, pega a área de gestão de riscos, que às vezes tem 2 pessoas no máximo, eu conheço empresa que só tem uma, e coloca essa pessoa para poder mapear e identificar risco na organização como um todo. Sem sensibilizar quem? A primeira linha de defesa. Aí não tem milagre. Não tem milagre mesmo. Pretende considerar a área de TI como riscos? Sim. Sim, Cláudia. Que tipo de análises podem ser feitas? Não sei se são os critérios, Carol. Eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente para vocês. Viviane, análise de planilhas, você diz para análise de indicador de risco, por exemplo. Quando eu falo análise de planilha, é utilizar planilha para fazer análise de risco, Viviane. Hoje, usar planilha já é um erro, né? Usar a planilha já é um erro, né? Então, fica meio complicado. Lógico, eu posso usar um Excel para gerar um indicador, é outro assunto, né? Agora, pedir que o gestor ou a primeira linha, então pensa o seguinte na prática: eu sou da área de riscos, mando um e-mail para a Viviane, que é da área de produção. Viviane, identifique e analise o seu risco nessa planilha. Aí você vai, preenche, manda para mim, eu vou e salvo aqui. Depois, mando isso para uma outra área. Pensa esse bate e volta. Então, por isso que a gente fala que hoje não tem como usar planilha. Usar planilha é literalmente um risco. Ter um banco de dados, sim, Paulo Barnabé. Se você já tem alguma referência de dados, é possível. Vanessa, trabalho com gestão de risco, nós gestores atuamos como facilitadores, mas análise e identificação dos novos negócios que devem realizar. Exatamente isso, Vanessa, é o que prega aí o próprio modelo de governança. Então, por mais que tenha uma área de riscos, né, e ela tem todo um conhecimento da organização, ela não tem competência técnica, vamos chamar assim, para identificar um risco cibernético, identificar um risco de TI. Obviamente, ela vai assessorar, ela vai questionar, ela vai ponderar. Agora, se a gente não faz o gestor se sentir dono do processo e dono do risco, por isso que a gente vê que acontece muito, né? Vem a área de risco, identifica, entrega para o gestor, ele fala, valeu, obrigada, essa é a sua opinião. Entendeu? Então tem que buscar aí essa questão de papéis e responsabilidades. Ok? Então, gestão em foco é um ponto importantíssimo, tá? Então, vocês têm que saber o que é crítico dentro da organização de vocês, obrigatoriamente. O gestor do processo, ele é a primeira linha de defesa, Luiz. Eu vou mostrar no modelo das 3 linhas de defesa. O gestor do processo, ele é o gerente da área que seja, consequentemente, ele é o dono do risco, tá? É esse o conceito que a gente tem. Luiz Roberto. Né? Luiz Roberto, ok? Qual a diferença? Isso, então ele é dono do processo, consequentemente ele é dono do risco, tá? Tudo isso está exatamente, tá batendo com a norma, né? Então, ponto importante aqui. Então, quando a gente fala ter foco, pessoal, a gente que é gestor de riscos, principalmente, tem que saber o seguinte: quais são os riscos mais críticos, quais são os processos mais críticos, os controles chaves, senão como vocês vão fazer gestão no dia a dia? Até mesmo a área de gestão de riscos. Ok? Então, isso é um ponto importante. Então, a gestão baseada em riscos... Paulo Barros. Obrigada, Paulo. A gestão baseada em riscos, ela parte de algumas premissas, né? Então, por exemplo, eu tenho que saber
quais são os processos críticos da organização. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que nós aqui na Brasiliano utilizamos, tá? Então, uma ferramenta chamada BIA, Business Impact Analysis, não é Beatriz, pelo amor de Deus. O pessoal pergunta muito se é Beatriz. Então, eu tenho que saber quais são os processos críticos. Desses processos críticos, quais são os meus fatores de riscos, os meus riscos e os meus controles. Então, isso é um ponto importantíssimo. Tenho que avaliar os meus controles e saber se meu risco residual está dentro ou não do aceitável na minha organização. Pode falar sobre auditoria de riscos, critérios, documentos e evidências? Posso sim, Carol. Chegando lá nas 3 linhas de defesa, eu falo que fica mais fácil de vocês visualizarem. Tudo bem? Então, a gente como gestor de risco e, obviamente, o gestor do processo também, tem que saber a diferença do risco inerente para o risco residual. O que é meu risco inerente? É meu risco puro, meu risco sem controle nenhum. Ah, Sandra, mas se você retirar os controles que eu tenho aqui no meu processo, meu risco inerente é alto. Sim, esse é o conceito. Ele pode ser médio, alto, elevado. Ele é meu risco puro, ok? O que é o meu risco residual? É minha condição atual, considerando o quê? A existência / eficácia de controles. Ou seja, pessoal, meu risco residual só pode cair ou reduzir se os meus controles forem eficazes. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, por isso que se avalia o inerente e o residual. Então, aqui, para quem não conhece, a gente tem um modelo das 3 linhas de defesa, que é um modelo de governança aí, onde fala muito em papéis e responsabilidades. Aí vem uma pergunta que o Paulo comentou, né? Então, a gente tem a primeira linha, onde são controles da gerência, né? Funções que gerenciam e são proprietárias dos riscos. Por que proprietárias ou proprietários dos riscos? Porque eles são os donos do processo. Tudo bem? Ok? Existe a segunda linha de defesa, onde tem uma área de gestão de riscos, quando a organização tem essa área de forma estruturada, onde ela tem 2 grandes responsabilidades, tá? São funções que supervisionam os riscos. O que é supervisionar? É saber o seguinte, se a primeira linha de defesa está identificando e analisando o risco conforme a própria área de gestão de riscos normatizou, seguindo aí o que ela colocou no papel. Então, ela vai estar assessorando, vai estar treinando, ela vai ser facilitadora, mas não é ela que vai colocar a mão na massa, por exemplo, lá na área de TI para levantar risco. Quem vai colocar? O gestor do processo. Ah, Sandra, mas na minha organização não faz. Mas tem que fazer, pessoal. Senão a área de risco está puxando, né, uma situação para ela, um problema para ela, e quando acontecer vai falar o seguinte, mas ninguém pensou nesse risco? Como que isso aqui foi analisado? Aí o próprio gestor do processo, quando ele não assume responsabilidade, ele fala o seguinte, eu não sabia. Tá? Então, o papel da área de gestão de riscos, ela vai assessorar e capacitar quem? A primeira linha de defesa. Tudo bem? Reportando aqui para a alta administração. A auditoria, que foi o que a Carla me perguntou, a Cláudia, não, desculpa, acho que foi a Cláudia, me perguntou um pouquinho mais lá na frente, ela vai fazer o quê? A Carol, foi Carol, acho que foi Carol também. Ela vai fazer o quê? Primeiro, qual que é a função dela? Fazer uma auditoria baseada em riscos. O que é essa auditoria baseada em riscos, tá? Primeiro, ela tem que bater aqui na área de gestão de riscos e falar o seguinte, cadê a nossa política de gestão de risco? Cadê o nosso processo de gestão de riscos? Cadê os processos considerados críticos? A relação de risco inerente, controle e risco residual, porque com base nessa informação que vai ser fornecida pela segunda linha de defesa, é que, teoricamente, a auditoria interna vai fazer a chamada auditoria baseada em risco. Aí sim, ela tem toda essa informação e vai bater aonde? Na primeira linha de defesa, ok? E vai testar controle. O foco deles é testar controle.
Então, pense o seguinte, eu sou da área de segurança patrimonial e eu falei que meu controle é eficaz e meu risco saiu de muito alto para baixo. Aí vem a auditoria, a gente brinca, né, com o dedo podre, né, e começa a fazer o quê? Teste de controle. Pega toda uma amostragem maior, checa uma série de atributos e pega evidência. E fala o seguinte, olha, Sandra, eu discordo de você. Você falou que seu controle era eficaz, que seu risco era baixo, ok? Mas pela amostragem de teste que a gente fez, pelas evidências que nós temos, eu, como auditoria, com total independência, falo o seguinte: o risco não é baixo, não. O risco nosso aqui é médio ou alto. Ok? Qual que é a grande sacada, pessoal, do modelo das 3 linhas de defesa? É fazer a gestão de risco por camada e, de alguma forma, blindar a organização, fazendo com que a área de gestão de riscos, a primeira linha, identifique e analise o risco, seja a dona ou dono do processo e do risco, que uma área de gestão de riscos tenha competência de integrar tudo isso e reportar para a alta direção os riscos mais críticos, os fatores mais críticos, os controles chaves, e vem a auditoria com toda a sua independência para fazer o quê? Teste de controle. Então, de alguma forma, nós estamos blindando a organização. Agora, lógico, isso aqui no Brasil é muito novo, por incrível que pareça. Tem organizações que não têm uma área separada de gestão de riscos, né? Eu conheço empresas que têm gestão de riscos barra auditoria interna, tá? Isso é ruim porque você perde justamente a independência da auditoria interna. Porque como eu vou auditar algo que está dentro da minha área? Então, o ideal, até para manter independência, é que tenha uma área de gestão de riscos, tudo bem? E tenha uma área de auditoria. Que essa área de gestão de riscos responda para o presidente, por exemplo, até para evitar conflito de interesse. Eu conheço muita área de gestão de riscos respondendo para o diretor financeiro. Já vi coisas absurdas no mercado, porque às vezes o diretor financeiro não quer nem que identifique risco ali na área, acha que não é importante, ou quando identifica, quer dar uma maquiada nos números, tá? Então, o ideal é que a área de gestão de riscos, lógico, o ideal é que responda para o presidente e a auditoria interna vai estar respondendo para o conselho. Tudo bem até aqui? Os riscos, uma vez, Silvio. Duarte, né? Então, analisar o risco, né? Você fala em calcular a probabilidade e o impacto. Mas quando você pega a própria norma, ela fala em analisar o risco e avaliar o risco. O avaliar o risco é você plotar isso numa matriz estruturada de risco. O risco, uma vez identificado, independente do setor, ele não canaliza as perdas, mesmo compartimentando a responsabilidade. É uma afirmação, né, Silvia, aqui. O risco inerente pode ser avaliado com controles futuros? Não, Renato. O risco inerente, você nem avalia com controle. Esse é o risco puro, sem controle. Agora, o que é o meu risco residual? É a condição dele, ok? Atual, considerando o que? A existência barra eficácia de controles. O que eu vejo em algumas organizações, Renata, né? Esses dias tinha até um cliente nosso também que ele tá mudando a estrutura organizacional dele. Antigamente era uma área de controle interno e uma área de riscos. Então a gente já pediu para unificar, integrar tudo isso. Por quê? O controle só existe porque existe risco. Então começa desse conceito. Infelizmente as organizações saem criando controle, não sabe nem para quê, tá? Então, Sandra, mas a minha organização não tem controle nenhum, certo? Eu não consigo mensurar até o futuro. O negócio fala assim, mas é um controle futuro. Mas como você vai testar esse controle futuro para você falar assim, quanto você reduz o risco, entendeu? Então, o ideal é que você avalie esse risco seu puro. Dá para fazer algumas simulações? Dá para fazer, mas você tem que checar o controle. Então, a área de TI não faz parte da segunda linha de defesa? Depende de algumas organizações, Cláudia. Você tem uma área de TI, normalmente está dentro da segunda linha de defesa, até porque riscos aí, por exemplo, né, que vai literalmente depender do usuário, né? Então, ela tá ali, ela identifica todos os riscos de TI na segunda linha de defesa e, obviamente, capacita a primeira linha de defesa.
Gestor não deveria fazer uma autoavaliação de... Então, essa é a ideia, Paulo Olímpio. Quando você fala que o gestor do processo é o dono do risco, ele está fazendo uma avaliação de riscos, tá? Então, esse é o conceito. É ele que está avaliando o risco, mas, de novo, com a supervisão de quem? De uma área de gestão de riscos, que vai determinar a política, processo e, por fim, vai vir a auditoria com toda a mão pesada, ok? Toda a mão pesada que a gente sabe que tem, para poder testar controle. Mas a área de gestão de riscos não pode fazer sinergia quando estão na mesma diretoria. Não, se a gente pegar as melhores práticas, na Tiara, né? A auditoria, ela é independente, certo? Obrigatoriamente. E o ideal é que ela responda para o conselho. Conselho. Então, obviamente, quando ela vai fazer a auditoria baseada em risco, ela vai na área de gestão de risco, pega as informações, mas ela é literalmente independente. Depois, quem tiver interesse, para quem não conhece, também fica disponível aí no Google colocar modelo 3 linhas de defesa. Tem um documento um pouco mais extenso, tá? Então, a área de gestão de riscos, ela tem que fazer inteligência em riscos. Isso é um ponto importantíssimo. O que é inteligência em gestão de riscos? É consolidar dados, integrar dados de todas as disciplinas de riscos, obrigatoriamente, tá? Então, isso é um ponto importante. E, obviamente, a organização ela vai escrever o seu processo de gestão de riscos aderente às melhores práticas. Então, para quem, obviamente, tem muita gente que já está no mercado, está participando aqui. Para quem não conhece, a gente tem a ISO, que é uma norma de gestão de riscos corporativa, uma ISO, mas como qualquer boa ISO, né, ela fala o que fazer, mas não fala o como fazer. Isso é um ponto importante. Temos o COSO, seja o COSO 1 ou o COSO ERM, que é mais para risco estratégico, mas também é uma outra melhor prática, e a 31.010, que apresenta ferramentas para se fazer uma análise de risco. Agora, se pega a norma, ela fala o que fazer, mas não fala o como fazer. Dá algumas dicas, algumas diretrizes, mas não tem o detalhe. É cada organização que monta o seu processo, a sua metodologia de gestão de riscos. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o método brasiliano, tem um framework de análise de risco que está aderente às melhores práticas. Que vai desde o quê? Fazer comunicação em consulta. O que é comunicação em consulta? Envolver as partes interessadas, fazer um entendimento do contexto estratégico, desde ter uma política, um processo, identificar quais são os processos críticos. Depois vem toda a parte de identificar risco. Aí eu vou mostrar para vocês, utiliza diagrama de causa e efeito, matriz SWOT. Eu vou mostrar aqui no estudo de caso, tá? Calcular o risco inerente. Tudo bem? O que é o risco inerente? É meu risco puro. Avaliar o meu controle para recalcular o risco residual. Tudo bem? Então, eu vou ter uma nova matriz. E, por fim, fazer o meu plano de ação. O que a gente briga muito no mercado, para quem conhece a Brasiliano, né? Tem que ter processo, tem que ter metodologia, tem que ter critério. Tem que sair do acho o que, penso o que. Entre o que eu acho, por exemplo, e a Renata que está aí com a gente, né? Eu acho que é baixo, a Renata, o risco é baixo, a Renata acha que o risco é alto. E, né, quem ganha? Então, por isso que tem que ter critérios de análise. Lógico que para risco, infelizmente, às vezes 1 mais 1 não é 2. Né? Então, eu brinco, é dar um chute, mas um chute balizado. Essa auditoria, ela faz parte do corpo da empresa, ou ela... Então, você tem alguns momentos, né, Silvio? Tem organização que tem auditoria interna, tudo bem, que está ali dentro do corpo da empresa, que normalmente responde para um conselho. Além disso, tem auditoria externa, tá? Então, você tem auditoria externa ali. Mas, normalmente, quando a empresa contrata uma auditoria externa, normalmente, tá? É mais com foco financeiro. Mas essa auditoria que eu estou comentando aqui, que o modelo das 3 linhas de defesa menciona, é uma auditoria interna. Em relação ao apetite, sim, Viviane, pode ser definido sim. Ele dá uma diretriz, tá? Ele fala da questão da unificação das matrizes, né? Agora, você consegue dar uma equilibrada nisso por categoria ou disciplina de riscos. Tá? De repente, para risco no projeto ser um pouco mais agressiva, para outros riscos não, para risco operacional não, mas você consegue dar uma equilibrada.
Ok? Então, ponto importante, vou iniciar um processo de gestão de riscos, 2 pontos importantes. Tem que ter uma política, só recapitulando, uma política é o quê? Um processo, metodologia e critérios. Perdão, a política é uma diretriz, é o meu compromisso em relação à gestão de riscos, com definição de papéis e responsabilidades, ponto. E tem que ter um processo. O que é um processo? É uma metodologia, um framework de análise de risco, ditando o quê? Qual que é a matriz de risco, o modelo, por exemplo, da matriz de risco. Tá? Então, isso é um ponto importante. Igual eu comentei com vocês, a gestão de riscos é literalmente um mundo, né? Então, a grande sacada é colocar esse mundo, entender essas particularidades de disciplina, personalizar os critérios de análise, jogar tudo isso aqui para uma única matriz de risco. Então, isso aqui é uma grande sacada. Entre riscos estratégicos. O risco estratégico, Caio, normalmente é o risco que impacta o planejamento estratégico, tá? O risco operacional é mais operação, é mais processo. Agora, existem riscos operacionais que podem ter consequências estratégicas. Pega o caso da Vale e Brumadinho, tá? Hoje em dia, a gestão de riscos e controle interno é uma área integrada. Tudo bem? Vou dar uma avançada aqui, senão não consigo mostrar para vocês o estudo de caso. Então, a gente tem aqui os frameworks de análise de risco. Então, vamos supor que a minha empresa tenha o risco estratégico, risco na área de saúde, segurança do trabalho, risco de fraude. Então, eu vou ter os meus frameworks personalizados, ok? Mas um ponto importante, o que a gente vai ter aqui? Critérios de análise personalizado. Então, por exemplo, uma ferramenta que vocês podem utilizar é o diagrama de causa e efeito, que é uma ferramenta, inclusive, citada na norma 31.010. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto tempo leva uma empresa para unificar os critérios de análise para ter uma única metodologia. Então, aí depende, né? Aquela velha resposta de consultor, né? É você integrar todos os riscos. Definir uma política e um processo, que é a metodologia, para as disciplinas não é complicado, tá? Não é demorado, tudo bem? O que existe essa identificação de análise de risco por disciplina pode demorar um pouco mais. Trabalho com riscos de projetos. Geralmente utilizo um modelo de matripulabilidade e impacto padrão para todas as disciplinas. Contudo, a matriz está associada a múltiplos objetivos a serem alcançados. Sim. Custo, tempo, escopo. Para risco em projeto, sim. Específicos, assim, para cada... pelo que eu estou entendendo aqui, acho que é uma afirmação, você está compartilhando uma experiência, né, Rodrigo? O conceito é justamente esse, eu vou mostrar aqui de risco no projeto. Agora, eu vou fazer análise de risco estratégico, esses critérios, tempo e escopo, não fazem sentido para risco estratégico. Tudo bem? Mas é isso que você falou, tá super correto. É bem isso que nós praticamos também, tá? Mas esses critérios têm que ser adaptados para cada disciplina de risco. Inclusive as ferramentas de análise. Então, por exemplo, aqui no meu slide, eu tenho, por exemplo, diagrama de causa e efeito para se levantar risco estratégico, risco no processo, para risco social, para risco cibernético, para riscos de TI. Então, se vocês observarem, eu estou utilizando a mesma ferramenta, o diagrama de causa e efeito. É uma ferramenta citada na norma 31.010. O que existe aqui? Para cada disciplina, eu estou customizando os critérios de análise. Tô seguindo o que a norma pede? Tô seguindo. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui tem para risco de fraude, risco na área de saúde e segurança do trabalho. Segundo a norma, eu preciso calcular a probabilidade e o impacto. É o que a norma escreve pra gente. Quando pensa em probabilidade, a norma fala o seguinte, não pense somente no histórico, ok? Avalie o histórico, mas também tenha uma visão de antecipação. Tudo bem? Porque às vezes o risco nunca aconteceu não significa que nunca ocorrerá. Isso é o que a norma de forma macro escreve pra gente. Quando pensar em impacto, não pensem somente na questão da grana. Pensa na questão da imagem, regulatório, financeiro e operacional. Então, são critérios de análise. A grande sacada é que vocês consigam customizar e personalizar essas métricas, esses critérios de análise para cada disciplina. Então,
fiz um quadro resumo, esse material estará disponível para vocês, ok? Tanto o webinar está sendo gravado, como o próprio conteúdo será disponibilizado para vocês por e-mail. Então, por exemplo, obrigatoriamente eu posso utilizar 2 critérios para todas as disciplinas, pensando em probabilidade. Eu vou pensar na frequência barra exposição e na minha condição de segurança. Sandra, mas para risco no processo, eu quero mergulhar um pouco se existe revisão de processo, auditoria. Eu posso utilizar um terceiro critério, que é o que a gente chama de intervalo. Ah, para riscos na área de saúde e segurança do trabalho, eu vou utilizar um critério chamado de detecção do risco pelo trabalhador, que é o que a norma pede. Ou seja, eu estou personalizando critérios para as disciplinas. Tudo bem aqui? Isso para poder mensurar a probabilidade. Aí eu monto uma escalinha de 1 a 5 e a mesma coisa é para o impacto. Então vamos lá, benchmark de mercado. Quando o risco, é o que a norma escreve também, né? Caso o risco ocorra, pense em impacto na imagem, financeiro, legal e operacional. Só que para se levantar um risco na área de segurança do trabalho, algumas organizações retiram o impacto financeiro. Por que retira o impacto financeiro? Teoricamente, a vida do colaborador não é mensurável. Então, caso o risco ocorra, eu vou pensar em outros impactos, mas não impacto financeiro. Tudo bem até aqui? Então, essa é a ideia, pessoal, de personalização de critérios para cada disciplina de riscos, obrigatoriamente. Agora, lógico, definir esses critérios. Foi a pergunta de um colega nosso aqui, um pouquinho mais na frente. É difícil? Não é difícil, né? Tem que sentar e, vamos pensar. Eu sou da área de riscos, eu vou sentar com o gestor da área de segurança do trabalho para definir os critérios. Mas eu, como gestora de risco, eu vou ditar aqui o framework. Olha, probabilidade, quais são os critérios que nós vamos utilizar? Impacto, quais são os critérios que nós vamos utilizar? Porém, a matriz de risco vai ser única da organização. Então, por isso que tem que ter uma área de gestão de risco para normatizar tudo isso aqui. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender? Eu vou entrar no sistema para vocês visualizarem o nosso estudo de caso. Estou compartilhando aqui o Interrisc para vocês conseguirem visualizar. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso software Interrisc. Para quem não conhece, é um software aí voltado para a área de gestão de riscos como um todo. Depois, quem tiver interesse, pode estar me procurando, a Marina também. É um software, só antecipando algumas informações. Ele está na nuvem, está na Amazon. O mundo partiu para a nuvem, não tem como fugir dessa regra. Hoje o sistema tem aproximadamente aqui já 9 módulos. Então, eu tenho o módulo de gestão de risco, gestão de continuidade, demanda regulatória, auditoria baseada em risco. Então, o sistema ganha corpo, né, cada vez mais, isso é um ponto importante, tá? Então, eu vou mergulhar aqui no estudo que eu separei para vocês. Então, aqui eu estou entrando no módulo de gestão de riscos corporativo, e aqui vem o que eu falei para vocês como disciplina. Olha, eu tenho uma série de disciplinas aqui na minha base. Risco no processo, risco de fraude, riscos de segurança empresarial, riscos de meio ambiente, riscos de saúde e segurança do trabalho, riscos de compliance, riscos cibernéticos. Então, o que teoricamente mudou de uma disciplina para outra? As métricas e os critérios de análise. Não tem como, pessoal. Eu já vi pessoas falando assim, não, Sandra, eu vou falar o seguinte, eu vou utilizar 8 ou 9 critérios para poder avaliar tudo. Só que às vezes, por exemplo, o impacto financeiro não se aplica para o risco, para a disciplina de segurança do trabalho. Então não faz sentido vocês deixarem esse critério de análise lá. Por isso tem que se retirar. Tudo bem? Então, isso aqui é o que eu chamo de disciplinas de risco. Agora, lógico, isso aqui tem uma variação de organização para organização.
Deixa eu só buscar aqui o estudo. Deixa eu só mostrar um ponto importante, né? Em relação ao que a gente falou de política, papéis e responsabilidades, de estrutura organizacional, para conhecer um pouquinho a ferramenta para quem não conhece, tá? O sistema nosso, para poder ser utilizado, eu tenho o que eu chamo de segmento aqui. O que é o segmento? É uma estrutura organizacional. Então, na prática aqui, eu tenho uma empresa X, ok? Com um conselho, o presidente e abaixo aqui do presidente toda a diretoria. Qual que é a ideia? Cada um vai acessar a sua caixinha. Então, por exemplo, quem é da área de saúde, o gerente, por exemplo, vai acessar aqui, o gerente de RH, o gerente de ativos e o diretor administrativo vai ter acesso ao todo. Tá? Lógico, o sistema tem permissão de acesso, perfil de acesso, tem toda uma estrutura por trás dessa questão de segregação. Tem sim. Tem, Paulo. Tem risco na cadeia logística, tem essas disciplinas, tá? Então, qual que é a ideia, né? Quando vocês escrevem uma política, vocês normalmente colocam lá quem é o dono do risco, é o dono do processo, ele tem que fazer a análise de risco, então ele vai ter acesso a um sistema que foi parametrizado por uma área de gestão de riscos mediante a definição de política e de processo, tá? Por isso que eu falo, pessoal, o volume de dados é tão grande que não dá para fazer gestão de riscos em planilha. Então, quando eu falei em planilha, uma colega nossa perguntou, foi justamente isso, né? É muita informação, tá? Um outro ponto importante é o sistema também tem o que a gente chama de banco de dados. Acho que foi o Paulo que comentou aí um pouquinho. O que é o banco de dados? É um grande dicionário de riscos, fatores e controles. Então, aqui nessa minha base, eu tenho 328 riscos, tá? Onde eu tenho o nome do risco, a definição e a categoria que ele está, ou a disciplina, ok? Tenho também um banco de dados de controle. Sim, tem o risco cibernético e tem os critérios de análise específico. É diferenciado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um banco de dados de controles, tá? Onde tem o nome do controle, o tipo do controle. Qual que é o objetivo de ter um dicionário? Qual que é o objetivo de ter um dicionário seja de riscos, fatores e controles? A organização para estar falando a mesma linguagem. Para estar falando a mesma linguagem, né? O que eu vejo acontece muito, né? Eu identifiquei um risco de fraude, vem uma outra pessoa e levanta um novo risco e coloca fraudes. É a mesma coisa. Tá? Então, a ideia é você ter uma padronização de linguagem. Tem o sistema também, tem o que a gente chama de base de conhecimento, é um grande diretório de arquivos, tem indicador, books, então tem bastante funcionalidade o sistema. Deixa eu pegar aqui. Você fala em relação à análise de risco, Belchior? No segmento aí portuário? Se for em relação à análise de risco, sim. A gente tem um processo e uma metodologia. Tá? Aqui ao lado é o que a gente chama de framework, né? Então, se vocês observarem aqui, o que é o framework, né? É o que a norma literalmente pede. Faça comunicação, contexto estratégico, identifique riscos e assim por diante. O que a gente propõe com o nosso processo, a nossa metodologia? Critérios de análise, tá? Então, por exemplo, eu comentei com vocês que uma ferramenta que nós utilizamos é a chamada BIA, Business Impact Analysis, ou análise de impacto no negócio, tá? Qual que é o objetivo da ferramenta BIA? Saber o seguinte, quais são os processos mais críticos ou menos críticos. Por quê? Pensa o seguinte, eu trabalho numa organização, eu sou da área de riscos, eu trabalho numa organização que tem 500 processos. Primeiro, achar que eu vou fazer análise de risco em 500 processos é uma grande mentira, vamos ser sinceros, né?
Eu tenho que começar por onde? Pelos processos mais críticos. Por isso que se faz o BIA. Eu vou fazer gestão, eu vou fazer monitoramento com um tempo aí menor em cima de processos críticos. Então, BIA serve para isso, pessoal. BIA é uma ferramenta de priorização. Vou levantar riscos cibernéticos. Eu consigo utilizar uma ferramenta semelhante ao BIA, que não se chama BIA, para saber o seguinte, dos dados que eu tenho aqui, das informações que eu tenho na minha organização, quais são as informações mais críticas? E como que eu avalio isso? Então tem que ter, pessoal, ferramenta, tem que sair de novo do acho que, penso que. Então aqui só para vocês conhecerem, caso o meu processo pare, independentemente do motivo, qual que é meu impacto na imagem, financeiro, legal e operacional, e por quanto tempo eu suporto ficar com esse processo parado. Quando eu clico aqui, pessoal, eu tenho uma escala para o gestor poder pontuar. Essa escala faz parte do quê? Faz parte da minha metodologia, tá? Metodologia de análise de risco, que foi definida por quem? Pela área de gestão de riscos. Então, o que eu fiz aqui em relação ao sistema? Eu parametrizei. Tem critérios específicos de análise, né? Agora, você pega a área bancária, não sei se você é da área bancária, Carla. Você tem lá a questão de riscos de crédito, riscos de liquidez, e o pessoal trabalha como risco operacional, risco no processo, né? No dia a dia. E os outros, você olha a grana, propriamente dita. Riscos portuários e aduaneiros, será que possui esses tipos de controles ou algo nesse sentido? Não sei se você fala, se posso chamar de Araújo, né, que não ficou o nome completo aqui. Se faz sentido aplicar a ferramenta e metodologias, se eu conseguir interpretar a sua pergunta, sim. O impacto financeiro para o risco de segurança do trabalho poderia ser o valor da multa aplicada pelo Ministério do Trabalho ou a perda da receita pela não execução? Pode, mas aí você tem que pensar, né, que você vai começar de novo a mensurar vidas, né? É Valentim, vou chamar de Valentim, que é o sobrenome que apareceu aqui, tá? Aí você vai pensar muito no conceito de mensurar vidas, aí é mais complicado. Tem um outro critério que é o impacto legal ou regulatório, que você consegue enxergar dessa forma. Tudo bem? Mas aí isso vai ser variado aí de cada empresa. E aí a gente tem uma matriz aqui que vai para o BIA. Vou só avançar aqui, senão a gente não consegue, tá? Então, você tem uma matriz aqui que mostra o seguinte. Então, aqui é um processo crítico. Então, meu processo crítico, eu vou identificar risco obrigatoriamente, tá? Então, vou fazer análise de risco no processo. Tenho que ter o processo mapeado, onde eu vou levantar os meus fatores de riscos e os controles que eu tenho. Então, pense o seguinte, meu processo de entrada de mercadoria, ele é um processo crítico, ponto. Ok, tenho que levantar o risco operacional ou risco no processo. Então, primeiro ponto, é mapear o processo, para entender o processo início, meio e fim. Perante a esse mapeamento, eu vou levantar o quê? Os meus fatores de riscos. O que são fatores? São as minhas fragilidades, tudo bem? E os meus controles, sem falar se é bom ou ruim ainda. Frente a esse universo aqui, é que eu levanto os meus riscos. Então, os riscos, eles existem perante o quê? A existência de fatores de riscos. Por isso que se faz o mapa mental, pensa-se nos fatores, aí frente a esse mapa de fatores de risco, vocês conseguem extrapolar os riscos, trabalhando com os riscos conhecidos e os riscos desconhecidos. Seguindo a norma, né, o que ela própria fala, né, tem que dissecar o risco. Então, uma ferramenta que a Brasiliana utiliza é o diagrama de causa e efeito. Então, para risco no processo, a gente trabalha com as 5 caixinhas que até mesmo o Coso fala, né? Pense em questões de infra, pessoas, processo, ambiente externo e tecnologia. Mapa mental que vocês acabam fazendo, né? Na análise situacional, você levanta uma série de fatores de riscos ou de problemas que sejam, ok? Por que se faz um diagrama de causa e efeito? Vocês conseguem organizar os problemas de forma mais estruturada. Se alguém perguntar assim, Sandra, por que a gente tem um risco de desvio de produto? Eu vou conseguir argumentar o porquê. Lógico que nenhum diretor ou gerente que seja quer enxergar aqui 5 diagramas, 6 diagramas. Aí existe uma outra ferramenta que vocês podem também dar uma visão mais estratégica, que é a chamada matriz SWOT.
onde eu vou integrar todas as minhas fraquezas e ameaças e melhor ainda, vou conseguir colocar isso aqui numa matriz. Então, por exemplo, nesse meu processo aqui, eu tenho 15 fragilidades. Quais são as fragilidades mais críticas? São 8. Isso significa o quê, pessoal? Se eu pensar em controle hoje, para diferenciar o meu inerente e o meu residual, de cara eu tenho que ter controle para inibir o que está aqui no vermelho. Se eu tiver que fazer um plano de ação do zero, eu acho que foi uma colega nossa que perguntou aqui, Sandra, para poder implementar controle e tudo mais, né? Isso aqui é uma visão legal que dá. Não adianta eu sair atacando fatores de risco no verde se meu problema está aqui, ó, no vermelho. Então, antes de sair implementando o controle de forma desesperadamente, tem que saber o seguinte, dos fatores de riscos que eu tenho, quais são os fatores de riscos mais críticos? Tudo bem? Até aqui? Então, isso é um ponto importante. Eu já vi empresas, eu sempre comento isso com vocês, até foi um cliente nosso, ele gastava 1 milhão com controle para inibir um fator de risco que estava no verde e tinha uma série de fatores de risco no vermelho sem controle. Por quê? Quando criou-se controle, algumas empresas ainda fazem isso, não tem cabeça de risco e fator. Ok? Avalia-se o risco inerente. Sim, Jaque, pode ser considerado sim. Avalia-se o risco inerente. Então, aqui eu tenho 3 critérios de análise de risco inerente, que é o meu histórico, a minha segurança / controle e meu intervalo. De novo, isso aqui foi parametrizado para a disciplina de risco no processo. Então, olha que interessante aqui esse exemplo. Olha, frequência / exposição. Ah, esse risco nunca aconteceu. Eu dou uma nota baixa. Nunca aconteceu, nota 1 que seja. No entanto, a minha condição de segurança é ruim. O que é a minha condição de segurança, pessoal? São os meus fatores de riscos. Então, por isso que se faz um diagrama de causa e efeito e avalia-se a relevância dos fatores. Então, aquela velha história, esse risco nunca aconteceu por sorte ainda. Então, eu dou uma nota alta aqui no risco inerente. Intervalo, como intervalo, a questão de existência, nesse caso aqui de auditoria e revisão de processo, que bem ou mal é um tipo de controle, eu também considero uma nota alta, eu só reduzo no residual, partindo da premissa que eu tenho. E caso o risco ocorra, qual que é o meu impacto na imagem, financeiro, legal e operacional? Aí tem um colega nosso que comentou aí que ele faz risco no projeto, né? Então, ele tem outros critérios de análise, escopo, prazo, qualidade. Então, esses critérios são personalizados por disciplina. Faz-se uma matriz de riscos inerentemente. Então, eu estou olhando aqui os meus riscos sem controle. Se eu passo meu mouse aqui, eu consigo enxergar os riscos. Se eu clicar aqui embaixo, eu consigo dar um filtro. Então, eu tenho algo muito mais dinâmico. E faço o meu risco residual. O que é meu residual? É minha condição atual, considerando o quê? A existência / eficácia de controle. Então, pessoal, Sandra, mas eu não tenho controle ainda. Minha organização não tem nada de controle. Então, a resposta é simples. O seu residual é igual ao inerente. Sandra, os controles que eu tenho são todos ineficazes. A resposta é simples. O seu residual é igual ao inerente. O seu risco residual, pessoal, só pode cair se o seu controle for eficaz. Então, qual que é o mapa mental que vocês têm que fazer na cabeça de vocês, né? E a norma fala isso, né? O risco só existe porque existe um fator de risco, seja do ambiente interno ou ambiente externo, ok? Fator de risco são causas. Consequentemente, o controle que vocês têm tem que inibir as causas. Se vocês conseguem inibir as causas ou os fatores de riscos, automaticamente vocês conseguem inibir o risco. Então, esse mapa mental tem que ter. Caso contrário, a gente sai criando aí uma série de controle e não sabe nem para quê. Tudo bem até aqui? Então, nesse momento aqui, acho que foi o Paulo também, Paulo Barros comentou, quem está fazendo o walkthrough com a supervisão da segunda linha de defesa é a primeira linha de defesa. Né, o dono do processo. Então, olha, eu tenho um controle aqui magnético. Ah, esse controle, ele inibe qual fator de risco? Inibe o fator de risco 1, inibe o fator de risco 2. A pergunta é, seu controle é eficaz ou ineficaz? Ah, é eficaz.
Então, eu, Sandra, gestora do processo, vou falar que, olha, o meu controle é eficaz pelo motivo A, B, C ou D, certo? Então, por favor, coloque uma evidência do seu controle. É possível anexar uma evidência aqui também. Ok, tendo em vista que você tem controles eficazes, qual que é a sua condição de risco residual? Então, o que é o residual? A minha condição atual, considerando o quê? Os meus controles. Frequência, é histórico, não muda. Agora, aqui em segurança barra controle, eu tinha dado nota 5. Eu reduzi para 3, porque os meus controles, a grande maioria, são controles... Obrigada, César, um abraço. São controles eficazes, certo? No entanto, existem 2 fatores de riscos aqui sem controle. E 2 fatores de risco no vermelho. Então, não dá para sair de 5 para 1, nem de 5 para 2. Você tem 2 fatores de riscos aqui muito relevantes. Então, eu vou reduzir de 5 para 3. Ah, Sandra, mas eu também tenho um intervalo que é revisão de processo, auditoria vem no meu processo a cada 6 meses. Então, você tem uma métrica aqui e vocês reduzem. Ou seja, eu saí de um risco alto para baixo. Né? Caiu, antes era alto lá na matriz e ele ficou como baixo aqui. Meu impacto não mudou porque não tem outros planos que mitiguem impacto e aí terá uma nova matriz de risco. Ok? Então isso é um ponto importante. Ah, Sandra, mas eu tenho 2 riscos ainda no quadrante vermelho. Tenho que tratar? Depende do que está escrito na sua política. Normalmente sim. A maioria dos meus clientes colocam assim: a minha empresa não admite risco no quadrante vermelho. Só que não trata o risco, né, pessoal? Trata a causa. Por isso que se faz um diagrama de causa e efeito. Ok? E aqui no sistema permite, inclusive, vocês fazerem todo o plano de ação, todo o workflow. Então, você faz um plano de ação aqui, que é o 5W2H. Todo esse processo aqui está automatizado. De novo, aquela velha história, né? Não dá para trabalhar em planilha. Então, tenho riscos no quadrante vermelho? Sim. Quais são os fatores de riscos que não têm controle ou estão com controles ineficazes? E aí eu faço o plano de ação. Onde vem a ação, como que vai ser realizado, onde vai ser realizado, início previsto, término, investimento, responsável é a Sandra, a aprovadora é a Marina. Meu plano de ação só inicia depois que a Marina aprovar. Então, toda essa comunicação roda tudo por e-mail. Todo esse processo é 100% desse workflow, é 100% automatizado. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente apresentou para vocês aqui é um processo, um exemplo aqui para estar fazendo análise de risco. No sistema, tem uma disciplina chamada gerencial. Lembra que eu falei que vocês têm que integrar todos os dados, consolidar todos os dados? Então, pense o seguinte, eu sou gestora de risco, aqui da minha organização, e eu vou para uma reunião agora com o presidente, ou com o conselho, que seja. E ele quer saber o seguinte: Sandra, quantos processos a nossa organização tem? Independentemente da disciplina. Eu quero enxergar o BIA da minha organização como um todo. O que a disciplina gerencial faz? Ela integra todos os dados. Ela consolida todos os dados. Seja o BIA, seja a matriz SWOT, seja a matriz de risco inerente, seja a matriz de risco residual. Você também tem, né? Algumas empresas definem o apetite de forma qualitativa, né? Então, por exemplo, eu não admito risco no quadrante vermelho, coloca-se uma matriz do que é o apetite, a tolerância, a capacidade, e aí você consegue traçar o apetite. Eu tenho cliente que define com a perda esperada, que é a grana, né? Então, por exemplo, se esse risco acontecer, tiver um impacto financeiro, uma perda esperada acima de 1 milhão, isso aqui está acima do meu apetite. É possível também fazer, Michele. Então, aqui, por exemplo, na minha matriz, eu tenho 69 processos. Quais são os processos? Se eu andar aqui com o meu mouse, eu consigo visualizar. Quais são os processos mais críticos? 28. Sandra, quantos fatores de riscos? Lembra da matriz SWOT? Que é a famosa força, oportunidade, fraqueza e ameaça, né?
Vamos olhar somente em fraquezas aqui. Vou só subir minha base de dados para vocês enxergarem. Como é um número aqui fácil de se enxergar na organização. Respondi, Mi? Aí para você, enquanto eu subo os dados aqui. Peraí que eu acabei... Estão me ouvindo ainda? Uhum. Tá. Então, nessa minha matriz aqui... Opa. Eu tenho 695 fatores de riscos. Fatores. São as causas. 162 são fatores de riscos críticos, que estão no vermelho. Tá? Quantos riscos residuais, matriz de risco agora, né? Nós temos... E o que está dentro e fora do nosso apetite é o risco, tá? Vamos supor que essa organização definiu o apetite dela de forma qualitativa. Eu tenho 413 riscos, 83 riscos estão no quadrante vermelho. Tudo bem? Então, 83 riscos. Sandra, esses 83 riscos estão em quais disciplinas de riscos? Então, eu consigo, inclusive, vir aqui... fazer um filtro. Ah, eu tenho riscos de ativo. Quais são os riscos de ativo? São 2. Eu tenho riscos cibernéticos. Cibernéticos são 8. Tá? Intrusão no sistema, monitoração do sistema para retirar informações, destruição de backup, riscos estratégicos. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, com a integração? Para cada disciplina, eu adotei uma métrica e um critério de análise, até para evitar que as empresas tenham chamadas ilhas, ou seja, eu estou atendendo o gestor da área de segurança do trabalho, eu estou atendendo o meu gestor de TI, que vai querer levantar o risco cibernético, vai querer levantar o risco de TI, que seja. Estou atendendo uma área de compliance, que vai levantar os riscos de compliance. Até aí tudo bem, cada disciplina vai ter a sua métrica. No entanto, tudo isso tem que estar dentro de um grande guarda-chuva chamado gestão de riscos. E aí sim eu consigo fazer a chamada integração. Ok? Consigo fazer a chamada integração. Então, isso é um ponto importante. Saio da planilha, porque pense o seguinte, fazer isso em planilha é totalmente inviável, né? Trabalhoso. E a chance de você errar é altíssima. Lucas. Deixa eu ver aqui. Araújo. Desculpa a pergunta, mas Lucas. todo risco tem que ser identificado por um número de processo... Eu não sei se... Vou responder aqui para ver o que você está falando, tá, Lucas, né? Aqui no meu sistema, o que eu tenho aqui, quando você fala em número, se for olhar a parte sistêmica, né? Cada risco eu tenho um código. Cada processo eu tenho um código, até para ter uma rastreabilidade da informação. Então, quando você tem um banco de dados muito grande, você tem que ter uma numeração de riscos, uma numeração de processo quando for risco em processo. Risco cibernético não obrigatoriamente tenha que ser risco... Obrigada, Lu. Não tem que ser risco no processo, é o risco macro, né, dentro da área de cyber. Então, não obrigatoriamente vai ter um processo. Mas no meu sistema eu tenho todo um ID, todo um código, até mesmo a título de rastreabilidade. Essa disciplina é parametrizada, gerada automática. Sim, Enoque. O que acontece, né? A gerencial não, ela integra. O que eu parametrizo é cada disciplina de riscos. Uma vez que eu parametrizei, a minha gerencial ela funciona de forma automática. Tudo bem? Então, pessoal, a integração é justamente isso, né? A gente não pode esquecer que a gestão de riscos é literalmente o mundo, vai desde risco no projeto, alguns colocaram exemplos, riscos estratégicos, risco no processo ou risco operacional, risco de cyber, que é hoje um tema que muito se fala, né? Por N motivos... riscos de compliance, ok. Tudo isso dentro de um grande guarda-chuva chamado gestão de riscos. E aí tem que ter uma ferramenta para poder integrar tudo isso. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Só aproveitar e mostrar aqui para vocês. Acho que interessante aqui. O sistema permite mapear processos e identificar riscos de forma
Tá. Então, Paulo, hoje o sistema, eu faço um mapeamento à parte e subo ele na minha base de conhecimento, tá? A gente deve subir uma atualização que, na verdade, já está em produção, está em teste, na verdade, a possibilidade de mapear processo aqui dentro. Então, vai ter um grande, vamos chamar de bisagem aqui dentro. Aí vai ser possível montar o fluxo aqui dentro. Isso já está no meu ambiente de produção, eles estão fazendo uma série de testes, o que é normal. Eu acho que daqui a 3 meses eu já tenho essa solução para mapear aqui dentro, um fluxograma, tá? Agora, hoje, a maioria dos nossos clientes faz num programa à parte, porque tem um Visage, tem um Visio e sobe na base de conhecimento. Tudo bem? Michele, usa-se também apetite declarado? Sim, também usa. A atriz fica com os riscos sem... Mostro sim. É a Carla, né? Aham. Mostro sim, Carla. Deixa eu só subir aqui, tá? Ó o Lucas aqui, ó, comentou. Opa. Lucas, era isso mesmo. Obrigada por esclarecer. Acontece que tem mapeado alguns riscos que não possuem ID, código. O sistema, até por questão de rastreabilidade, né? Porque, exemplo, vamos supor que eu, Sandra, deletei o risco de fraude. Tô chutando, tá? Aí busca-se o meu perfil de acesso, o ID do risco que foi deletado. Então, você tem toda uma rastreabilidade. Ah, Carla, né? Carla, que lógico, isso aqui é uma base nossa. A matriz de risco, Carla, o formato da matriz é o mesmo, né? A diferença é que no residual, se eu não me engano, eu mostrei para vocês, eu tenho 83. Só que, inerentemente, eu tenho 147 riscos no vermelho. Ou seja, né? Alguns riscos lá na frente tem controles eficazes, e aí o residual desceu desses riscos. Tá? Então, o formato da matriz de risco... Agora, um ponto interessante, né? Isso a gente vê nos nossos projetos. Então, exemplo, às vezes, fazendo uma análise de risco, a gente, inerentemente, tá? Meu risco aqui, por exemplo, ele tem uma chance... Pegar esse exemplo aqui, média de acontecer, que é o 306. E caso o risco ocorra, o impacto é baixo. Aí vem a pergunta, né? Pegando o gancho da Carly, de uma outra colega nossa que perguntou aí também sobre controle. Por que eu vou implementar um controle de 1 milhão? Vou chutar 1 milhão, né? Que hoje a gente tá meio agressivo, né? Um controle de 1 milhão em cima de um risco que tem uma probabilidade média, porém o impacto é baixo. Então, às vezes você olha a matriz de risco inerente, você vê, opa, tem coisas aqui que teoricamente nem precisam de controle. Então, por isso que é importante a gente avaliar esse risco puro, estabelecer ou enxergar quais são os controles e testar os controles. Então, ele dá uma visão muito bacana, né? Ter a matriz de risco inerente e residual. Você fala modelagem de processo, integração do sistema que comentei agora, Carol? Podemos apetite qualitativo? Sim. Aí vai de empresa para empresa, Mi, não tem uma regra. Tem um cliente que utiliza os dois aqui. Você faz o curso MBA com a gente, né? Eu vi pelo sobrenome. Vai de empresa para empresa. Tem empresa que, para alguns riscos, ela adota qualitativo para risco no projeto. Perdão, quantitativo para risco e para outros qualitativo. Vai muito do modelo a ser desenhado. Carol, se você puder me ajudar um pouco aí nessa sua pergunta de modelagem, não entendi. Se é sobre o sistema, colocar um pouco mais aí de informação. Ok? Só mostrar mais uma situação para vocês aqui rapidamente. Aí pensem em fazer isso aqui na munheca, né? Vou pegar alguns dashboards aqui. Então aqui, por exemplo, é que eu tô como administradora dessa base. Sim, Rodrigo, cadastro assim. Tratar ou não, né? Compartilhar. Onde você cadastra o custo da ação. No investimento, no plano de ação, para cada ação, eu tenho um campo de investimento, tá? Obrigada, Silvia, pela participação. Vou mostrar alguns indicadores aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, olhar essa minha disciplina aqui de processo. Plano de ação. Quantos concluído, em andamento, aguardando previsto e cancelado, com investimento ou sem investimento? Aí vem a pergunta do Rodrigo, porque lá na frente, Rodrigo, eu fiz uma declaração de investimento. Quantas ações concluídas ou fora do prazo?
E aqui eu tenho todos os meus planos de ação. Tenho 34 planos de ação. Quero saber tudo que está previsto. Eu venho aqui e filtro. Tudo que está aguardando, eu consigo filtrar. Quero fazer filtro por aqui também. E aqui também tem um cenário que eu consigo, inclusive, fazer para os meus riscos residuais. Quantos residuais eu tenho, consigo dar o filtro também. O sistema tem um ponto interessante que a gente chama de versionamento, né? Então, igual eu comentei, vamos supor que todo ano vocês têm que fazer, coloca na política de vocês, tem que se fazer análise de risco. Chega dezembro de 2020, eu fecho ou bloqueio a minha análise de risco que está em andamento, faço uma grande cópia para 2021 e começo a retroalimentar 2021. Qual que é a ideia? Ah, obrigada, Mi. Qual que é a ideia? Manter um comparativo em relação à evolução de riscos. Então, por exemplo, 2020 eu tinha, por exemplo, 50 riscos, 2021 eu tenho 100 riscos. Então, você nunca começa uma análise de risco do zero. E o bacana é que vocês também conseguem ver a evolução. Deixa eu só... Então, aqui, por exemplo, ó, eu cliquei na minha atual, que é o que está em andamento, em vigor, versus um estudo que eu tinha em 2018. Então, aqui eu mantenho a minha atual e o meu passado. Então, eu vou vendo essa variação. Isso ocorre para risco, fator, controle. Então, conforme você vai versionando o sistema, vocês conseguem fazer o comparativo. Ah, Carol, ele não está integrado, não. O que a gente está permitindo aqui, a gente está trabalhando com algumas integrações, mas hoje vai ser fazer um fluxo mesmo no sistema. Isso é o que a gente está colocando agora. Mas a gente não está integrando com outros sistemas ainda não. Nessa parte de fluxograma, não. O que o Interrisk está integrado é com o sistema de acesso, né, das organizações. Então, você pega aí uma organização, né, que tem 5.000 funcionários. Então, o nosso sistema está integrado, né? Desde que a organização, obviamente, tenha um sistema de gestão desses acessos. Então, eu, Sandra, fui demitida. Uma vez que eu saio da organização, já vou perder o acesso ao Interrisk, né? Então, essa integração oficialmente já existe, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esses comparativos e também tem a possibilidade de emitir um book. Então, por exemplo, só para poder compartilhar e a gente finalizar aqui, para vocês enxergarem, para não ultrapassar muito o nosso horário. Então, pense o seguinte, eu fiz toda uma análise de risco. E aí eu vou gerar um book. Hoje o sistema... Ah, obrigada. Hoje o sistema, ele emite um book em PDF. Nós já estamos trabalhando com outras versões também. Mas hoje tem uma versão em PDF. Ah, eu quero mostrar para minha alta direção o BIA. Quero mostrar para minha alta direção a minha matriz SWOT. Só pegar aqui rapidamente para gerar para vocês a minha matriz SWOT. E quero mostrar minha avaliação de controles, meu chamado walkthrough. E quero mostrar também minha matriz de risco residual. Então, eu posso gerar um book na íntegra ou por capítulo. Então, eu vou chegar aqui e vou emitir um book. Então, tudo que é feito no sistema é possível gerar book. Então, aqui vocês podem colocar o logo de vocês, da organização de vocês. A minha disciplina é processo, a minha diretoria de produto. Meu processo é chamado de entrada de mercadoria. E aí, tudo que foi feito lá, de forma resumida, porque eu gerei por capítulo, eu consigo visualizar. Então, tudo aqui vai estar saindo um book para vocês compartilharem por e-mail, deixar na rede, depende da dinâmica interna de vocês. Obrigada, Lu. É certo informar que ao elaborar uma matriz de risco, terei de criar na ordem. Primeiro, elaborar um manual explicando de que forma será realizado, explicando a metodologia. 2, criar um mapa de riscos. 3, tá. Então, vamos lá. Qual que é o caminho, né? Primeiro, de novo, tem que ter uma política de gestão de riscos corporativos, política diretriz.
E tem que ter um processo. O que é o processo? Que você chamou de manual. É a metodologia, explicando como que se faz um BIA, como que se identifica risco, diagrama de causa e efeito, para a disciplina de cibersegurança, qual que é que você vai utilizar, quais são os critérios de probabilidade, impacto para a cibersegurança. Então tem que estar informado, senão não tem como o gestor, a primeira linha, fazer, ok? Uma vez com esse manual pronto, aí sim parte-se para a etapa para fazer o quê? Identificar quais são os riscos, fatores e controles. Tenho que ter essa informação de cara. E aí sim você vai avaliar risco inerente, residual e plano de ação. Então o caminho, o mapa mental é isso. Lógico, para disciplinas você tem particularidade, para risco no projeto tem algumas particularidades, mas o mapa mental é esse. Obrigada, Hudson. Sim, Carlos, a gente tem uma base de perdas, inclusive vendo a perda, vamos chamar, que o próprio Bacen mesmo fala. Então a gente tem isso já integrado aí em alguns clientes. Sim, Valentim, ele tem a matriz de impacto cruzado. Eu não mostrei aqui porque a gente vai ter um outro evento, mas a gente tem uma bela de uma ferramenta, falo isso porque é um diferencial nosso, onde eu tenho a matriz de impacto cruzado. Para quem não conhece, a matriz de impacto cruzado é saber o seguinte, o que um risco influencia no outro, faço a matriz de risco residual e cruzo as duas matrizes. Então dá uma visão super estratégica e muito utilizado para risco estratégico. Mas eu tenho essa ferramenta também. A gente, eu comentei com vocês, né? Quem conhece a Brasiliano, a gente briga muito por metodologia, por ferramenta e por critérios. Então, é dessa forma que a gente sempre busca evoluir com o sistema para poder atender os nossos clientes. Tudo bem? Vai ter uma de perdas também, não vai fazer? Ah, é verdade. A Marina tá lembrando aqui, Carla, a gente vai fazer um webinar de perdas. Inclusive, nós vamos demonstrar o módulo. Pois se você puder participar. Não, a política é uma diretriz, onde você. Aí vamos falar de política de gestão de riscos, né? Onde eu falo o seguinte: qual que é o compromisso da minha empresa em relação à gestão de riscos? Quais são os objetivos da gestão de riscos? E qual que é o papel e a responsabilidade de cada um? Sim, será disponibilizado todo esse material. Aí depois o como fazer vai estar dentro de um manual ou dentro de um processo. A gente chama muito de processo, né? Mas o exemplo que o nosso colega adotou ali é manual. Aí cada organização tem a sua nomenclatura em relação ao sistema. Ah, obrigada, Valdete. Mas é um sonho barato, pessoal. Vocês ficam brincando comigo. Valdete, é um sonho barato. Não é um sonho de 1 milhão. Mas precisa pagar. Só para descontrair um pouco, né, pessoal? Pra gente tirar o estresse do Covid um pouco, né? Rir um pouco. Mas é um sonho barato. Para quem tiver interesse, a gente não trabalha com conceito de licença. Então, pra gente não interessa saber se são 10 usuários ou 1.000 usuários. É um pacote feito para a organização. A Brasiliana, ela não faz gestão de licença. Então, fechei um pacote aí com a Valdete, por exemplo. A gente abre uma base para ela na Amazon, né? A gente ajuda a Valdete a parametrizar o sistema, entendeu? Tem a questão de treinamento do administrador do sistema, treinamento para a primeira linha de defesa, que é o usuário, dia a dia, e até mesmo a área de riscos e auditoria, depende do modelo, tá? E aí, uma vez, aí eu tenho clientes que solicitam uma assessoria mensal, eu tenho clientes que já têm um nível de maturidade muito grande. Sandra, só quero o sistema, caso eu precise de algum suporte técnico, eu faço contato com vocês. A área de programação é nossa, eu acho isso um diferencial, então a gente tem muita flexibilidade nesse sentido. E assim vamos. Tudo bem? Pessoal, quanto é barato? Não é 1 milhão, não. Você tem uma variação, né? Depende do tamanho da organização, tá? Cadê aqui? Mas aí pode estar mandando e-mail, porque eu tenho que fazer algumas perguntas iniciais. Ou vai para você direto? Coloca o meu, se quiser, Tá. por favor. A Marina tá colocando o meu e-mail aqui no chat para vocês. E aí eu faço algumas perguntas para entender um pouco mais a estrutura, mas garanto para vocês, não é nada absurdo. E aí, obviamente, a gente tem flexibilização, vamos conversando, ver o melhor pacote aí. Aquela velha história, né? A gente quer que dê certo para vocês, igual a Valdete comentou, é uma ferramenta muito bacana, né? Que eu trabalho aqui na Brasiliano, não. Tem que sair da planilha,
tem que dar o primeiro passo. E aí a gente quer que dê certo com vocês, porque dando certo aí, para brasiliano também vai ser positivo. Uma comunicação de via dupla. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, obrigada. Conseguimos ficar aí com quase 100 e poucas pessoas. 160 pessoas aí online, conectados. A ideia, a gente sempre traz um pouco da nossa experiência para vocês, não só conceito, o que a norma fala, mas e aí, como que faz, né? Então, a gente gosta muito de compartilhar. Obrigada a você, Paulo, a Paula também, Duarte. Obrigada, Cláudia. E o que vocês precisarem, caso tenha alguma dúvida, a Marina já colocou meu e-mail aí, eu estou à disposição de vocês. De novo, esse material será disponibilizado, tanto a gravação como o conteúdo. O Thiago. Oi, parabéns pela apresentação. Aqui. Ah, ok, obrigada. O Thiago. Isso é vendido para consultores? Depende, assim, ele é vendido sim. A gente está fazendo um pacote, Thiago, o que eu tenho hoje no mercado também? A gente tinha um Riskvision, que era um software mais usuário final, eu não sei se você se lembra, era um software bem menorzinho, né? O Interrisk é um software corporativo. Para a organização, olhando o mundo mais corporativo de gestão de riscos, não é um software caro. Mas, às vezes, para um consultor, né, ou um autônomo, fica um pouco mais caro. Então, a gente fez um pacote limitando algumas funcionalidades do sistema, mas dá para tocar a vida. Mas consegue, sim, ser utilizado para consultores. A gente pode estar conversando, sim. Ah, obrigada, Hélio. Fala mais que a boca, Sambra, né? Oi? Já anotei dele. Ah, legal. Obrigada a vocês pelo apoio. Obrigada, Van. Léo, obrigada. E aí, dúvidas também, podem estar me procurando. Eu faço um pacote legal. Brincando com vocês. Não vou cobrar 1 milhão. Até porque o brasileiro não vai deixar. Tá bom? Obrigada, Maurício. Obrigada pelo apoio de vocês, como sempre, né? Foi bem bacana. Eu também gostei. O pessoal ficou até o final. Foi bem bacana. Obrigada aí, viu? Pela troca de experiência. Se cuidem. Fiquem com Deus. E vida que segue. Tudo bem? Abraços, viu?